resposta muito complexa, muito difícil de se responder a uma questão como essa sem estar lá, sem avaliar, sem vistoriar, sem analisar aspectos de projeto, sem analisar aspectos de manutenção, né? Mas o que a gente sabe, próximo da praia, primeiro aspecto, né? Isso é localizada numa parte peninsular, né? Quase um istmo, né? Quase um istmo. O que é um istmo? Uma pequena extensão de terra que de um lado e do outro tem água, meio que um istmo, só que ela é meio que uma península, faz uma ponta ali e tal. Então, tem alguns aspectos que precisam se considerar, né? Ser considerados. O prédio era um prédio antigo, foi construído em 1981. 40 anos tem a edificação. Próximo da praia, na beira da praia, num ambiente que é bastante agressivo em termos de salinidade, acidez, contaminação por agentes agressivos que causam corrosão das armaduras nas estruturas de concreto, como os íons cloreto, por exemplo. Ali naquela região, é uma região que tem bastante vento, que tem o vento mais a umidade que provoca uma névoa salina. Essa névoa salina, essa névoa salina se forma com a evaporação da água do mar. O mar evapora, né? A água do mar evapora, junto com essa evaporação levam gotículas, né? O vento leva gotículas de água, só que dentro dessas gotículas de água tem agentes agressivos, por exemplo, íons cloreto, íons sulfato. Os íons cloreto é o que causa a corrosão das armaduras. O prédio era ali, na beira da praia, tanto que nas imagens que a gente vê, dava para ver as pessoas olhando que estava na praia, na areia, né? Olhando para o prédio colapsado. Então, junta todo esse aspecto das condições intempéricas, olhando para o prédio colapsado. Então, junta todo esse aspecto das condições intempéricas, né? Junta esse aspecto da idade da edificação, idade mais avançada, junta o aspecto das condições intempéricas da condição de exposição, de onde o prédio está inserido, alia-se a isso aspectos relacionados com a manutenção e junta tudo e joga nesse caldeirão aí. E o resultado é o colapso da edificação. Se houve falha na manutenção, se não foi feita a manutenção, se houve corrosão das armaduras. Por umas imagens que a gente vê ali, mais ou menos, tinha alguns indícios, né, de corrosão das armaduras, um desplacamento do concreto. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu compartilhar aqui essa tela e eu vou mostrar o que pegar uma apresentação aqui rápida, né? Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Aqui está o prédio. Vou pegar o meu laser point aqui. Está o prédio, tá? Antes do colapso, naturalmente, né? Obviamente. Aqui está o mar, tá vendo? O Oceano Atlântico. Aqui passa essas avenidas e a região e a área colapsada foi essa. Então, imagina, esse prédio, ele está de cara para um ambiente agressivo, que é o mar. Tá? A areia, a água do mar, ela evapora compostos salinos. Esses compostos salinos entram aqui dentro da estrutura de concreto e causam corrosão das armaduras. Resta saber se a causa do colapso foi, de fato, essa aí, ou se foram intervenções inadequadas, né? Então, aqui era toda a região que foi colapsada. Aqui a gente consegue ver, deixa eu me botar para cá. Aqui a gente consegue ver antes, aqui está o mar, aqui está a avenida, aqui é toda essa região aqui colapsada, toda aqui, o prédio quando colapsou. Aqui vendo de frente, ó, aqui essa imagem é a pessoa que está na praia, na beira da praia, na areia ali, olhando para o prédio. Então, toda a área que caiu foi essa aqui. Ou seja, toda essa fachada aí, ela recebia a ação direta
dessa névoa salina, né? Não estou dizendo que foi corrosão, tá? É só uma constatação. Aqui a gente vê que está tudo colapsado, aqui também, ó, nessa ponta, aqui. Então, aqui que eu falei para você, ó, que era um istmo, né? Então, a região é bem por aqui, o prédio que colapsou, bem por aqui, assim. Então, esse istmo, então, aqui água do mar, de um lado e do outro, o prédio está ali. O prédio tinha 40 anos. Prédio com 40 anos prédios antigos precisam passar por manutenções periódicas, constantes. E a estrutura de concreto precisa ser avaliada em relação à sua integridade do concreto está atingindo a resistência pela qual ele foi projetado e da armadura que compõe a estrutura de concreto não sofrer corrosão. Então, imagina, na beira da praia, água do mar, vento, furacão, né? Porque ali em Miami, de vez em quando, na Flórida, ali, de vez em quando tem uns furacões ali que, né, destrói um monte de coisa ali e tal, o vento forte, esse vento mais evaporação leva essa névoa salina, bate direto na estrutura de concreto, na estrutura de concreto, se ela não for bem executada, o cobrimento de concreto não protege a armadura da forma como deveria proteger, e aí causa corrosão das armaduras, tá? Então, aqui o grande mistério está em saber se houve corrosão das armaduras. Em algumas imagens, a gente já começa a observar que tinha, sim. Se a gente der uma volta no Google Earth, né, no Google Street View, pegar isso aqui e colocar a imagem de satélite e dar uma olhada, dava para ver que em alguns pontos ali na fachada havia desplacamento do concreto, e a armadura já estava exposta. Então, isso é um indício também de corrosão. Agora, imagina como devia estar lá dentro do prédio, se havia aí a preocupação com a manutenção das estruturas de concreto para não gerar esse tipo de manifestação patológica, né? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, alguns desses aspectos precisam ser considerados. Bom, eu tive acesso aqui a um documento que foi um relatório simples, tá? Que em 2018, uma empresa lá nos Estados Unidos, eles emitiram um relatório técnico constatando algumas coisinhas. Deixa eu passar aqui rapidamente para vocês. Vou passar aqui, vou compartilhar aqui a tela. Não, foi um relatório básico, né? Só que aqui ele mostra, ele aponta, tá vendo? Ó, o prédio, tirando algumas imagens, algumas fotos, né? Aqui o roof, o telhado, né? Que já mostrava ali algumas infiltrações no telhado, etc. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês era o seguinte, ó, eles apontavam aqui algumas fissuras, algumas trincas, né? Aqui infiltrações nas janelas, ó, umas trincas, isso na fachada do prédio, isso em 2018. Na fachada do prédio, aqui um desplacamento nessa fachada próximo na região da estrutura. Isso aqui, ó, uma viga que estava com desplacamento. Quando acontece um desplacamento desse jeito, assim, na fachada, que fica a armadura, a estrutura exposta, ou o revestimento exposto, isso aí, em geral, é um caso típico de corrosão, tá? De corrosão das armaduras. Aqui na sacada, dá para ver indícios de infiltração, tá? Aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aí em outro ponto, na unidade 1008 ali, desplacamento do concreto com a armadura exposta, tá vendo? Essa armadura estava exposta e um indício de corrosão, porque o que acontece? Infiltra água. Aí, diminui o pH do concreto. O concreto tem um pH elevado que protege a barra de aço contra a corrosão. E aí, começa a gerar uma expansão da armadura, porque o concreto ele não protege mais a barra de aço. Então, começa a gerar um problema de corrosão das armaduras, a armadura começa a expandir. Quando começa a expandir, começa a desplacar o concreto, e aí a gente vê uma imagem desse tipo. Aí, o desplacamento com a armadura exposta, tá vendo?
aqui desplacamento do piso, então não sei o que é isso, a gente teria que dar uma avaliada aqui com mais critério, tá? Eu quero mostrar aqui num ponto um pilar, e isso é preocupante, que mostra pilar com corrosão. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui, o que ele está dizendo, né? Uma fissuração típica, né? E o desplacamento, né? Na coluna, né? No pilar, em função, isso só acontece em função da corrosão das armaduras. Isso aqui na garagem. Ou seja, na garagem, esses pilares aí são pilares de subsolo, tá? São pilares de subsolo. Esses pilares, eles recebem toda a carga do prédio e vão distribuindo para os elementos de fundação. Então, se esses pilares, se essas colunas, por algum motivo, estavam um minuto aqui, deixa eu só botar para cá. Se essas colunas, se esses pilares estavam comprometidas com corrosão, a corrosão das armaduras, uma hora a armadura colapsa, entra em colapso a estrutura de concreto também. E pilar, né? Principalmente pilar. Aí tem vários vídeos na internet mostrando como colapsou, da forma como colapsou, como se tivesse sido implodido. Vocês viram no vídeo ali como se tivesse sido implodido o prédio. Em geral, quando acontece uma coisa dessa natureza, é colapso progressivo dos pilares. E aqui, esse relatório de 2018 estava mostrando que havia nos pilares da garagem desplacamento do concreto. E aqui uma imagem, ela é muito clara, essa imagem. Deixa eu dar um zoom aqui, que está a armadura exposta, tá vendo? A armadura está exposta e muito provavelmente a corrosão. Muito provavelmente, a gente não está aqui afirmando tacitamente que é a corrosão, mas pela experiência que a gente já tem, que já conhece do fenômeno de corrosão das armaduras, isso aí é praticamente corrosão das armaduras. Então, agora fica a dúvida se de fato houve corrosão das armaduras, se eles tentaram tratar. Aqui em outro ponto desse mesmo, aqui na garagem, ó, tá vendo? Isso aqui no deck, no piso da garagem, ó, com essas, dá para ver que fica difícil, né? Mas algumas outras imagens também, umas lajes, que a gente não sabe muito bem, né, do que se trata, se aqui são manchas aqui, ó, isso aqui fato, né, são infiltrações. Essas infiltrações, ela tá gerando essa imagem aqui, ó, tô mostrando, tá? Acompanha aqui o meu mouse. Isso mostra aqui, ó, fissuras, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, ó. Fissuras aqui, fissuras por todos os lados aqui, uma fissurinha está caminhando por aqui também. Isso mostra que tem fissuras na laje. Essas fissuras, muito provavelmente, são em decorrência de alguma infiltração de água que vem de algum lugar. E essa infiltração de água está causando um fenômeno que a gente chama de lixiviação. Lixiviação aí gera essas estalactites aqui, ó. Lixiviação que está carreando os compostos do concreto. E aí causa esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, essas manchas esbranquiçadas, ó. E é isso aí, deixa o concreto mais fraco, diminui o pH do concreto, causa corrosão das armaduras. Em linhas gerais, é assim, tá? É um processo muito mais complexo quando a gente estuda mecanismos de deterioração do concreto, do aço. Então, mas em linhas gerais é assim, o fenômeno ocorre, não vai mudar, a fenomenologia da coisa não vai mudar. É assim que vai acontecer, tá? Mas aí a gente vê isso aqui, ó, são manchas, tá vendo? Ó? Eles tentaram injetar aqui um produto, mas certamente falhou, porque a infiltração continuou, e isso, bom, aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, e isso pode ter contribuído para um aumento significativo das falhas. Tá? Agora, tem gente que, a gente viu aí reportagens dizendo que o prédio estava afundando, que afundou não sei quantos milímetros durante 20 anos, não sei o quê, e tal. Isso pode ter contribuído de alguma forma, mas
eu desconfio que não foi muito a causa geradora desse problema. Por quê? Se tivesse afundando, se tivesse de fato afundando, o prédio inteiro ia começar a apresentar sintomas. Esses sintomas seriam sob a forma de trincas, trincas inclinadas em 45 graus, trincas verticais, trincas, de uma forma geral, que pudesse sugerir aí um afundamento do prédio em relação aos elementos de fundação. Então, acho que não foi essa a causa principal, né? Um afundamento, o prédio estava afundando, não, porque isso, nessa situação, o prédio avisa. Agora, corrosão das armaduras, sim. Corrosão das armaduras é um fenômeno que ele vai acontecendo, ele vai mostrando o que está acontecendo. A gente viu várias imagens aqui, várias fotos aqui, vai dizendo que está com problema de corrosão, ele começa a desplacar o concreto, depois a armadura começa a ficar exposta. Mostrei para vocês aí uma imagem nas colunas da garagem, nos pilares da garagem que estava com desplacamento por conta da corrosão. E esse fenômeno, sim, pode provocar um colapso de uma edificação, tá? Agora, tem que ver também que tipo de sistema estrutural foi feito, porque lá em Miami é muito comum fazer um tipo de sistema estrutural com concreto protendido, tá? Concreto protendido, a armadura precisa estar muito bem protegida contra a corrosão. Por quê? Porque o aço para concreto protendido é um aço que é muito resistente, ele tem sua capacidade mecânica de resistência à tração muito maior, mais que o dobro, às vezes, do aço para concreto armado, tá? Em termos de resistência à tração, mas ele tem um porém. A ruptura dele é uma ruptura frágil, ou seja, se ele tiver com problema de corrosão, ele vai romper ali na hora e ele não vai avisar para ninguém. Se esse sistema estrutural desses prédios aí, e desse prédio que colapsou em Miami, for de laje plana, tensionada, for concreto protendido, nesse caso, pode ter havido aí uma corrosão das armaduras e se rompeu e não avisou para ninguém, né? Houve uma ruptura frágil nesse caso, diferentemente do concreto armado nas lajes, né? Estou falando isso nas lajes. Diferentemente do concreto armado, que possui no seu diagrama tensão-deformação, que possui um patamar de escoamento, que vai avisando, vai destacando, vai avisando, começa ali até cair. Pode ser que seja também nesse prédio um sistema misto. As lajes de concreto forem lajes de concreto protendido, laje plana, tensionada, como que a gente chama, né, o termo técnico, e os pilares e vigas ali de concreto armado, ou algumas vigas também de concreto protendido. Então, tudo pode acontecer. Eu não tive acesso ao projeto estrutural, a gente não sabe muita coisa, não sabe informar nada, mas o fato é que, próximo da praia, o ambiente agressivo, a névoa salina, provoca a corrosão das armaduras, o prédio antigo tem que passar por manutenções periódicas, a ausência de manutenção, ela agrava o fenômeno da corrosão das armaduras, e isso pode culminar com o colapso da estrutura, da edificação, tá? Que foi o que aconteceu. Né? Então, não se sabe, se você me perguntar qual foi aqui a causa do problema, eu não vou saber te falar, não vou saber te informar, o que eu posso dizer é que a ausência de manutenção ou a falha na manutenção pode gerar um colapso de uma edificação desse porte. E, aliado a isso, o meio agressivo no qual a edificação estava inserida, pode piorar esse efeito, tá? Então, tem que se verificar aí todos os fatos, é uma sucessão de fatores que levam a um colapso, né, nessa edificação. Vários cenários podem contribuir
para esse colapso, precisa ver se estava havendo intervenções inadequadas, precisa saber se, ao longo dos anos, houve intervenções inadequadas, precisa saber se o projeto estrutural foi alterado, precisa saber se as manutenções preventivas e corretivas, de fato, foram realizadas, precisa saber se as correções que foram realizadas realmente surtiram efeito, se o problema de corrosão que foi identificado ali realmente foi sanado. Então, tudo isso junto vai contribuir para que se esclareça as causas desse acidente aí, que infelizmente matou um monte de gente, e vários ainda estão desaparecidos, né? Não era isso, então, infelizmente, mais uma vez um prédio cai, e aí eu venho aqui falar porque que um prédio está caindo de novo, e de novo, e de novo. É uma pena, é lamentável, mas a gente precisa, né, abordar aí. Olha, aqui, de novo, uma imagem de satélite, tá? Só para mostrar a localização aqui de onde ocorreu o desabamento. Então, aquilo que eu falei, ó, dá para ver claramente, né, ó, que é uma região aqui, ó, aqui o oceano, aqui a água do mar também, porque é um istmo, né, ó, que está aqui embaixo, tem aqui a água, tudo isso aqui é o oceano, né, então, exatamente aqui nesse ponto, nessa península, eu chamo de istmo, né? Em que ocorreu o desabamento. Então, vamos colocar aqui no Google Street View, né? Nas imagens do Street View, toda essa região aqui que colapsou. Então, a gente consegue ver daqui dessa rua, dessa principal e daqui da praia também a gente consegue ver. Isso é muito legal, ó. Aparece o azulzinho aqui, né? Então, deixa eu colocar o bonequinho aqui. E já estamos aqui, ó. Essa imagem foi de 2014, tá vendo? Não vai passar mais aqui, ó. E esse aqui era o prédio, ó. Esse aqui, o prédio que colapsou, tá vendo? Então, aqui a gente fica se perguntando, olha só, isso aqui é uma laje, isso é uma laje bem, parece ser uma laje tensionada de concreto protendido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a laje de concreto protendido é uma laje que ela é mais fina, ela tem uma espessura menor, você consegue diminuir aí um pouco a espessura do concreto e pode compensar a diminuição dessa espessura com a cordoalha, que é muito resistente à tração, muito, bastante. E é uma técnica muito utilizada em Miami, muito utilizada nos Estados Unidos, essa técnica da laje plana tensionada. Parece ser uma laje plana tensionada, mas eu não posso te garantir, parece ser, aparenta ser. Eu não posso te garantir porque eu não tive acesso ao projeto, tá vendo? Então, aqui, ó, toda essa parte aqui que vocês estão vendo no Google Street View, não existe mais. Caiu, né? Caiu. Ali está o mar, o marzão de Miami, né? Então, aqui a gente vê, vamos andando aqui, só para ter uma ideia de como fica a lateral. Eu gosto de olhar assim, dar um zoom depois. Deixa eu voltar aqui, só para dar um zoom aqui nessa fachada para ver esses pilares, né? Então, aqui aparentemente, ó, tá vendo? Aqui aparentemente uma viga, aqui os pilares, bons, não teve problema, tá vendo? Essa parte aqui não caiu, tá intacta ainda, né? Mas eu vejo aqui uns detalhes que... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se isso aqui não é uma fissura. Se isso aqui não é uma fissura, né? Acompanhando aqui uma ligação entre... Aqui tá entre os pavimentos, ó. Isso aqui ou é uma viga, ou é uma laje, a laje plana tensionada que fica apoiada direto no pilar. Então, não tem viga, porque a laje plana tensionada, ela possibilita você não utilizar as vigas, porque as cordoalhas que passam por ali já fazem, né, às vezes, aí, em linhas gerais, é assim, desse elemento que seria uma viga.
Então, a laje, ela já está passando por aqui, ó. Então, aqui tá tudo certo. Deixa eu só ver aqui, puxar um pouquinho mais para cá, para ver se isso aqui não é uma fissura vertical, tá vendo? Isso aqui pode ser uma fissura, mas eu não sei, que eu estou vendo só pela imagem aqui do Google Street View, então não vai mais. Então, se isso aqui é uma fissura que está acompanhando ali uma junta de dilatação, uma junta de movimentação, e eles resolveram fechar, aí não tem como saber, é impossível de saber. Então, vamos andando aqui, ó, a praia está ali atrás, tá, ó. Aí aqui está uma avenida principal, ó. Tá vendo? Aqui está uma avenida por trás da praia, só que aqui desse lado também é água, porque é um istmo, como eu mostrei ali, né? Então, aqui está o prédio, tá vendo? Está o prédio que colapsou. E aqui está o mar. Lá atrás tá o mar. Tá vendo? Então, aqui, aí ele vem, entra aqui. Eu quero entrar aqui nessa Collins Avenue. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Às vezes não consegue. Ai, consegui. Ó, então, esse aqui que caiu, tá vendo? Esse pedaço aqui todo caiu, ele não existe mais, tá vendo? Isso aqui é a fachada, ó, aqui é a garagem, tá vendo? Aqui as sacadinhas, as varandas. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui. Não vai mais. Mas, ó, aqui já tem mais ou menos uma ideia legal, assim, para ver. Então, imagina, ali o mar, o vento, a evaporação da água, a umidade. Essa umidade, ela está cheia de sais, que é um spray salino, uma névoa salina. Toda essa névoa salina vem direto para a estrutura, vem direto para a edificação, entende? E aí, essa névoa salina que contém esses sais, elas penetram dentro da massa de concreto. Lá dentro tem íons cloreto, né? Esses íons cloreto que vieram junto com a água, eles ficam livres e eles vão direto para a barra de aço, vão causar corrosão ali na barra de aço e destrói tudo. Se essa barra de aço for de concreto protendido, a ruptura é frágil, vai corroendo, corroendo, corroendo. Não dá. É por isso que os parâmetros normativos da norma pede uma atenção especial da norma 12655, da 6118, né? Pede uma atenção especial para concreto protendido. Precisa saber se realmente esse sistema estrutural... Ó, aqui está tudo bem, tá vendo? Aqui está tudo bem, só que não existe mais nada. Aparentemente, vamos ver o que está acontecendo lá dentro, né? Lá dentro você não tem como saber, né? Aqui é a fachada, tá vendo? Do prédio. Vamos dar um zoom aqui, ó. Isso aqui são as vigas. Aqui são os... Olha aqui, ó. Achei uma coisinha aqui. Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui é desplacamento do concreto. Provavelmente alguma infiltração de água que está aqui. Aqui e aqui, dá para ver nos dois lugares. Ó. Uma infiltração de água que vem aqui, essa água, ela está infiltrando e está penetrando dentro da massa de concreto dessa marquise aqui, ó, isso não é marquise, tá? E está penetrando aqui e está causando corrosão das armaduras. Aí a gente vê aqui o desplacamento do concreto, tá vendo? Então, isso aqui também é um caso que isso não é nada, mas ao longo de 40 anos que tem o prédio, que tem a estrutura, vai causar aí efeitos deletérios gravíssimos. Tá? Então, qual é a moral da história? Os prédios vão precisar passar por manutenções periódicas, frequentes, e à medida que as edificações vão envelhecendo, antigo, se você mora próximo da praia, e se em algum momento na sua garagem está aparecendo um desplacamento dessa natureza nas colunas, na laje, é para se preocupar? Sim, é para se preocupar, porque provavelmente está passando por corrosão das armaduras a sua estrutura. E uma hora a estrutura não aguenta, à medida que vai envelhecendo, a estrutura não vai conseguindo suportar porque está sendo atacada por agentes agressivos, por fenômenos dessa natureza, aí é a corrosão das armaduras. Tchau para vocês. Até mais.